Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Mário Sérgio Fontana. Tenho 65 anos de idade e vim aqui hoje contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre verdade, sobre mentira, sobre descobrir aos 65 anos que toda a minha existência foi construída sobre uma ilusão que eu nunca poderia ter imaginado. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui, nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias que eu tenho para contar. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é sobre identidade, sobre paternidade, sobre o que realmente significa ser pai. É uma história que tem traição, que tem segredos de décadas, que tem revelações médicas impossíveis, mas que também tem amor verdadeiro sendo testado da forma mais brutal possível. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que descobri depois daquele exame de rotina, depois de confrontar minha esposa, depois de fazer testes de DNA, foi algo que nenhum homem deveria ter que descobrir aos 65 anos de idade. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com uma consulta médica de rotina e terminou com minha vida inteira sendo colocada em questão. Minha história começa em janeiro de 2024, quando eu tinha 64 anos, quase completando 65. Eu era um homem feliz, realizado, aposentado havia 3 anos. Tinha trabalhado a vida inteira como engenheiro civil, tinha construído uma carreira sólida, tinha me aposentado com uma pensão boa que me permitia viver confortavelmente. Era casado há 38 anos com Márcia, minha esposa, que tinha 63 anos. A gente tinha se conhecido em 1984, numa festa de formatura de um amigo em comum em Campinas, interior de São Paulo. Ela tinha 23 anos, eu 25. Foi amor à primeira vista, meus queridos. Aquela química instantânea que todo mundo fala, mas que poucos realmente sentem. Ela era bonita, inteligente, engraçada. Trabalhava como professora de matemática numa escola estadual. Eu estava começando minha carreira como engenheiro numa construtora média da cidade. Vínhamos de famílias simples. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. O pai dela era bancário, a mãe dela dona de casa. Namoramos por 2 anos. Foram 2 anos maravilhosos. Passeios no Taquaral, pizzas nos finais de semana, idas ao cinema. Eu trabalhava durante o dia, ela dava aulas. À noite, nos encontrávamos. Fins de semana eram nossos. Pedi ela em casamento em 1986. Fiz o pedido tradicional na casa dos pais dela, de joelhos, com anel que tinha comprado parcelado em 12 vezes. Ela disse sim, chorando. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro.
Recepção modesta num salão alugado. Nossa lua de mel foi uma semana em Guarujá, hospedados num hotel simples, mas de frente para o mar. Foram os 7 dias mais felizes da minha vida até então. Voltamos para Campinas e fomos morar num apartamento alugado de 2 quartos no Jardim Chapadão. Nosso primeiro ano de casados foi de adaptação. Aprender a viver junto, dividir espaço, dividir contas, dividir vida. Tivemos nossas brigas normais de casal jovem. Ela reclamava que eu deixava a roupa pelo chão, eu reclamava que ela demorava muito no banheiro. Bobagens. Mas éramos felizes e queríamos muito ter filhos. Conversávamos sobre isso toda semana. Quantos filhos você quer? Quero 3, 2 meninos e uma menina. Eu quero 4. E ríamos, fazíamos planos. Começamos a tentar engravidar assim que casamos, mas os meses foram passando. 6 meses, nada. 1 ano, nada. 18 meses, nada. A Márcia começou a ficar preocupada. Mário, será que tem algo errado comigo? Não inventa, amor. Essas coisas levam tempo. Tem que ser no timing certo. Mas ela insistiu em ir no ginecologista. Foi. Fez exames. Voltou com os resultados. Estava tudo normal com ela. Ovulação regular, útero saudável, trompas desobstruídas. Nada que impedisse gravidez. Então o problema deve ser comigo. Eu disse meio de brincadeira. Será que você não deveria fazer exame também? Espermograma, essas coisas. A sugestão me ofendeu na hora, confesso. Era 1987. Eu tinha 27 anos. E tinha aquele machismo bobo que muitos homens da minha geração tinham. Homem não tem problema nessas coisas. Se não está engravidando, é porque ainda não é a hora. Mas, Mário, não custa fazer o exame só para ter certeza? Márcia, eu não vou ficar indo em médico fazer exame de fertilidade. Isso é coisa de homem com problema. Eu não tenho problema. Ela não insistiu mais. E eu, idiota que era, achei que tinha encerrado o assunto. Em março de 1987, a Márcia me deu a notícia que eu tanto esperava. Mário, estou grávida. Não conseguia acreditar. Peguei ela no colo, girei ela no ar, gritei de felicidade. Finalmente! Finalmente íamos ser pais. Os 9 meses de gestação foram mágicos. Eu colocava a mão na barriga dela toda noite, conversava com o bebê, cantava músicas bobas. Fiz um berço de madeira, minhas próprias mãos. Pintamos o quartinho de azul quando descobrimos que era menino. O Rafael nasceu em novembro de 1987. Parto normal, sem complicações. Quando a enfermeira colocou aquele bebezinho nos meus braços, eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Era meu filho, meu sangue, minha continuação no mundo. Ele era perfeito. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, olhinhos fechados, boquinha pequena. Pesava 3,2 quilos. Tinha um tufo de cabelo preto. Ele tem seu nariz. A Márcia disse cansada, mas feliz. Olhei para o bebê tentando ver semelhanças. Era difícil dizer com recém-nascido, mas queria acreditar que sim, que ele puxou a mim. Os primeiros meses foram difíceis. O Rafael chorava muito, não dormia bem. Eu e a Márcia virávamos noites acordados, revezando para acalmar ele. Eu ia trabalhar de olheiras fundas, mas não me importava, era pai. Estava realizando meu sonho. Quando o Rafael fez 1 ano, começamos a tentar o segundo filho. E, para minha surpresa, a Márcia engravidou rapidinho. 2 meses tentando e pronto. Olha só, agora que destravou está vindo fácil. Eu brincava. A Juliana nasceu em agosto de 1989. Uma menina linda, cacheada, com olhos verdes claros que não eram nem meus, nem da Márcia. Puxou da minha mãe, que tinha olhos verdes. 2 filhos. Nossa família estava crescendo.
Tivemos que nos mudar para um apartamento maior, de 3 quartos, ainda alugado. Minhas contas aumentaram, mas meu salário também. Tinha sido promovido a engenheiro sênior na construtora. A Márcia teve que pedir afastamento da escola. 2 filhos pequenos era muito trabalho. Voltaria a dar aulas quando as crianças estivessem maiores. A vida era corrida, cansativa, mas boa. Acordar cedo com choro de bebê, trocar fraldas, dar mamadeira, levar o Rafael na escolinha, voltar correndo, fazer almoço, colocar os 2 para dormir, aproveitar uma hora de paz e recomeçar. Nos fins de semana, levava os 2 no parque. O Rafael já andava, corria para todo lado. A Juliana ainda era bebê no carrinho. As pessoas paravam para elogiar. Que crianças lindas! E eu me sentia o homem mais orgulhoso do mundo. Em 1991, decidimos tentar o 3º filho. 3 é um bom número, a Márcia disse. Não é pouco, não é demais. E de novo, engravidou rápido. 3 meses tentando e veio o positivo. O Gabriel nasceu em junho de 1992. Outro menino, esperto, arteiro desde pequenininho. Chorava menos que o Rafael tinha chorado. Dormia melhor. 3 filhos. Nossa casa era bagunça pura. Brinquedos espalhados, gritos, risadas, choros. A TV sempre ligada em desenho animado. Eu chegava em casa do trabalho cansado, mas aquela bagunça me energizava. Papai chegou! E os 3 corriam para me abraçar. Bom, o Gabriel ainda engatinhava, mas tentava vir também. A Márcia era uma mãe dedicada. Cuidava da casa, das crianças, fazia tudo com perfeição. Às vezes, reclamava de cansaço, de não ter tempo para ela, de ter largado a carreira. Mas, no geral, parecia feliz. Em 1994, ela veio com uma ideia. Mário, e se a gente tivesse mais um 4º filho para completar? Márcia, 3 já está bom demais. A gente mal consegue pagar as contas. Mas eu sempre sonhei com 4 filhos. Uma família grande. 3 já é grande. Só mais um. Prometo que é o último. Eu cedi. Como sempre, cedia aos pedidos dela. E em 1995, após alguns meses tentando, ela engravidou de novo. A Beatriz nasceu em fevereiro de 1995. Nossa caçula! Outra menina linda, tranquila, sorridente desde bebê. 4 filhos. Nossa família estava completa. E nossa casa estava caótica. 4 crianças de idades diferentes, cada uma com suas necessidades, suas demandas, suas personalidades. Eu trabalhava muito para sustentar aquela casa. Fazia horas extras, pegava projetos freelance nos finais de semana. A Márcia tinha voltado a dar aulas, mas meio período, para conseguir cuidar das crianças também. O dinheiro era sempre curto, mas a gente se virava. Comprava roupa em brechó, cozinhava em casa, férias eram acampar em Bertioga, mas éramos felizes. Os anos foram passando, as crianças crescendo, Rafael virando um menino responsável, estudioso, Juliana criativa, adorava desenhar, Gabriel bagunceiro, vivia aprontando, Beatriz carinhosa, sempre grudada em mim. Eu estava presente o máximo que podia. Ia nas festas da escola, nos jogos de futebol do Rafael e do Gabriel, nas apresentações de balé da Juliana e da Beatriz. Ajudava com lição de casa, mesmo chegando cansado do trabalho. Nos domingos, a gente almoçava junto, todos sentados na mesinha da sala, apertados, mas juntos. Eu olhava ao redor daquela mesa e pensava, isso é o que realmente importa. Isso é riqueza de verdade. A Márcia era uma boa mãe e uma boa esposa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ela cuidava de tudo. Comida, roupa, crianças, contas. Eu só trabalhava e provia. Era uma divisão tradicional,
mas funcionava para a gente. Nossa vida sexual tinha diminuído bastante depois do quarto filho. Entre cansaço dela, cansaço meu, crianças acordando de madrugada, falta de privacidade, ficava difícil, mas eu achava normal. Casal com 4 filhos, trabalhando muito, era esperado que esfriasse. Os anos 2000 chegaram, as crianças virando adolescentes. Rafael prestou vestibular em 2005, passou em administração numa particular. Eu fiz sacrifício financeiro para pagar, mas ele merecia. Se formou em 2009, arrumou um emprego bom. Começou a namorar sério uma menina, a Patrícia. Casaram em 2011. Eu chorei de emoção levando meu filho ao altar. Bom, tecnicamente ele foi sozinho, mas eu estava lá na primeira fila chorando igual criança. Em 2013, nasceu meu primeiro neto, Lorenzo, filho do Rafael com a Patrícia. Quando seguraram aquele bebê e colocaram nos meus braços, eu senti o ciclo se completando. Agora eu era avô. Meu filho tinha me dado um neto. A Juliana se formou em odontologia em 2010. Abriu consultório próprio em 2012. Casou em 2015 com um colega dentista, o Bruno. Tiveram uma filha em 2017, a Laura, minha segunda neta. O Gabriel seguiu meus passos. Fez engenharia civil. A gente trabalhou junto por um tempo, até ele abrir empresa própria em 2018. Conheceu uma arquiteta, a Camila. Noivaram. Casamento marcado para 2025. A Beatriz, minha caçula, estava terminando arquitetura. Namorava um rapaz há 3 anos. O Tiago era um casal lindo. 4 filhos bem-sucedidos. 3 netos até agora. Eu tinha cumprido meu papel de pai. Tinha dado educação, valores, amor. Eles eram minha maior conquista na vida. Me aposentei em 2021, aos 61 anos. Tinha trabalhado 40 anos como engenheiro. Estava cansado, queria descansar. Minha aposentadoria era de R$ 7.000. Não era muito, mas dava para viver bem. A Márcia também se aposentou no mesmo ano. Tínhamos planos, viajar mais, aproveitar os netos, ter tempo para nós. Mas algo tinha mudado no nosso casamento. Uma distância que eu não sabia explicar. A gente dividia a casa, dividia a rotina, mas não dividia mais intimidade. Conversas eram superficiais. Sexo era inexistente. Devia ter uns 2 anos que a gente não tinha relação. Eu achava que era normal. Casal de 60 e poucos anos, 35 anos de casados, era natural esfriar. Mas havia algo mais, algo que eu não identificava. Às vezes pegava a Márcia com um olhar distante, cansativo. Perguntava, está tudo bem? Tá sim, só cansada. Teve uma vez, em 2023, que acordei de madrugada e ouvi ela chorando no banheiro. Fui lá. O que houve? Nada, só uma crise de ansiedade. Volta a dormir. Não insiste. Talvez fosse menopausa, mudanças hormonais, sei lá. Não entendia muito dessas coisas de mulher. Em dezembro de 2023, comecei a sentir sintomas estranhos. Dor ao urinar, ardência, vontade frequente de ir ao banheiro. Acordava 3, 4 vezes por noite. Mário, você precisa ir no urologista. A Márcia insistiu. Pode ser infecção, pode ser próstata. Eu evitei por algumas semanas. Homem não gosta de ir em médico, ainda mais urologista. Mas os sintomas pioraram. Comecei a ter dificuldade para urinar, tinha que fazer força. Marquei consulta com o Dr. Paulo César, um urologista jovem, recém-formado, que um amigo tinha recomendado. A consulta foi em janeiro de 2024. Ele me examinou, fez aquele toque retal desconfortável que todo homem detesta, me fez perguntas sobre sintomas. Seu Mário, pelo quadro, parece infecção urinária, combinada com o início de hiperplasia prostática benigna.
É comum em homens da sua idade. É grave? Não. É tratável. Vou pedir uns exames para confirmar e depois prescrever medicação. Ele abriu a ficha no computador e começou a digitar os pedidos de exame. PSA para avaliar próstata, hemograma completo, urina tipo I, ultrassom de vias urinárias. Ele pausou, pensou. Vou pedir espermograma também. Espermograma? Mas para quê? Eu tenho 64 anos. É um exame complementar importante em avaliação urológica completa. Ajuda a identificar possíveis inflamações, infecções no sistema reprodutor. Muita gente acha que espermograma é só para quem quer ter filho, mas não é. Tem valor diagnóstico importante. Fazia sentido, e ele era o médico. Peguei os pedidos de exame e marquei para a semana seguinte numa clínica de análises laboratoriais no centro. O dia dos exames foi constrangedor, especialmente o espermograma. Tive que ir num quartinho minúsculo, com revistas velhas de mulher nua, e coletar a amostra. Aos 64 anos, depois de décadas de vida sexual estável, aquilo era humilhante. Mas fiz. Os resultados ficaram prontos em uma semana. Peguei todos no laboratório e levei direto para o Dr. Paulo. Sentei na frente dele enquanto ele abria a pasta com meus resultados. Comecei a ficar nervoso porque ele demorava lendo, franzindo a testa, voltando em páginas. Seu Mário, vou direto ao ponto. Seus exames de próstata estão normais. PSA ligeiramente elevado, mas dentro do esperado para a idade. O ultrassom mostra uma próstata levemente aumentada, mas nada preocupante. O hemograma está bom. Então está tudo certo? O problema está no espermograma. Ele pegou aquela folha específica e me mostrou. O senhor está com azoospermia completa. O que é isso? Significa que não há espermatozoides no seu sêmen? Nenhum. Seu sêmen é completamente estéril. Senti um frio na barriga, mas não entendi a gravidade. Mas isso não é normal para minha idade? Homens de 64 anos não ficam menos férteis? Ficam menos férteis, sim. A contagem de espermatozoides diminui, a mobilidade diminui, mas não zera completamente. E tem outra coisa que me chamou a atenção. Ele abriu outro documento no computador, parecia um laudo mais técnico. Pedi uma análise complementar, baseada no resultado inicial, análise hormonal e histológica da amostra. E os resultados indicam que sua azoospermia não é relacionada à idade. Não entendi? Seu Mário, os marcadores hormonais e celulares indicam que o senhor tem azoospermia congênita. Significa que o senhor nasceu com isso? Seus testículos não produzem espermatozoides funcionais. Nunca produziram. O consultório começou a girar. Doutor, isso é impossível. Eu tenho 4 filhos. Ele me olhou com uma expressão estranha. Filhos biológicos? Claro que biológicos, 4. O mais velho tem 37 anos, a caçula tem 29. Senhor Mário, ele escolheu as palavras com cuidado. Se esses exames estão corretos, e eu não tenho motivo para duvidar porque fiz analisar 2 vezes, o senhor biologicamente não pode ter gerado filhos. Nunca pôde. Então os exames estão errados. É possível. Por isso vou te encaminhar para refazer em outro laboratório, mais especializado. Mas preciso te preparar para a possibilidade de que os resultados sejam os mesmos. Saí daquele consultório em choque. Entrei no carro e fiquei sentado ali por não sei quanto tempo, apenas olhando para o nada. O que aquele médico estava dizendo era impossível. Eu tinha 4 filhos. Eu vi eles nascerem. Eu cortei o cordão umbilical de todos. Eu estava lá em cada parto. Como eles não podiam ser meus? A não ser que...
A não ser que minha esposa tivesse me traído 4 vezes, 4 gestações de homens diferentes. Não, não podia ser. A Márcia nunca faria isso. A gente estava junto há 40 anos. Ela era mãe dedicada, esposa fiel. Ela me amava. Mas e se não amava? E se tudo fosse mentira? Dirigi para casa no automático, a cabeça explodindo com pensamentos. Quando cheguei, a Márcia estava na sala vendo novela. E aí, o que o médico falou? Olhei para ela. Realmente olhei, tentando ver se havia algo diferente, algo que eu tinha perdido ao longo dos anos. Mas era a mesma Márcia de sempre. Cabelo grisalho preso num coque, óculos de leitura pendurados no pescoço. Roupa simples de casa. Disse que preciso fazer mais exames, mandar para especialista. Sério? Por causa de infecção urinária? É mais complicado que isso? Não contei. Ainda não. Precisava confirmar antes de acusar ela de algo tão grave. No dia seguinte, liguei para o doutor Paulo e pedi indicação de outro laboratório. Ele me passou o nome do melhor de Campinas, um laboratório especializado em medicina reprodutiva. Fui lá, refiz todo o processo constrangedor. Espermograma, análise hormonal, análise genética completa. Exames mais caros, mais detalhados. Os resultados ficam prontos em 2 semanas. A biomédica me informou. 2 semanas. 14 dias de agonia, de olhar para minha esposa e me perguntar se ela tinha me enganado a vida toda. De olhar para os meus filhos e me perguntar de quem eram. Tentei agir normal, mas a Márcia percebeu que algo estava errado. Mário, você está esquisito. Aconteceu algo? Não, só preocupado com os exames. Mas o médico disse que não era nada grave. Mesmo assim, fico preocupado. As 2 semanas passaram numa lentidão torturante. Finalmente, chegou o dia de pegar os resultados. Fui sozinho no laboratório. Peguei o envelope lá, sentei no carro e abri com as mãos. Li o laudo uma vez. Depois, li de novo e de novo, como se ler mais vezes fosse mudar o que estava escrito. Azoospermia não obstrutiva congênita. Paciente apresenta ausência completa de espermatogênese. Análise genética indica mutação no gene KLHL10, associada à infertilidade masculina primária, condição presente desde nascimento. Prognóstico: infertilidade permanente e irreversível. Paciente nunca produziu espermatozoides viáveis. Estava ali, preto no branco. Confirmado. Eu nasci estéril. Nunca pude ter filhos, e eu tinha 4. Dirigi para casa. Era uma quinta-feira de tarde. A Márcia estava na cozinha preparando janta. Entrei, joguei o laudo na mesa da cozinha na frente dela. Lê. Ela pegou, começou a ler. Vi a cor sumindo do rosto dela, enquanto os olhos percorriam aquelas palavras técnicas. Mário, o que é isso? É o resultado dos exames, do segundo laboratório, confirmando o que o primeiro tinha. Eu sou estéril. Desde que nasci. Nunca produzi um espermatozoide funcional na vida. Ela largou o papel, olhou para mim com olhos arregalados. Então, agora, eu vou fazer a pergunta que você já sabe que vou fazer. E minha voz estava tremendo de raiva contida. Se eu nunca pude ter filhos, de quem são os meus 4 filhos, Márcia? Ela começou a chorar. Não aquele choro suave, delicado. Era um choro convulsivo, desesperado. Mário, Responde. De quem são meus filhos? Não são. Não são seus biologicamente? Senti como se tivessem arrancado meu coração com as mãos. Mesmo já sabendo, mesmo já suspeitando, ouvir dela era diferente, era real, era final. Você me traiu. Quantas vezes, Márcia? 4? Uma para cada filho? Ela estava soluçando incontrolavelmente, incapaz de falar. Quantas vezes?
Gritei, socando a mesa. Eu não sei. Foram Foram vários, ao longo dos anos. Vários? Quantos são vários, Márcia? 5, 6, talvez mais. Eu não lembro de todos, de minhas pernas fraquejarem. Sentei na cadeira antes de cair. 5, 6, talvez mais. Minha esposa, de 40 anos, tinha dormido com 5, 6, talvez mais homens durante nosso casamento. Por quê? Consegui perguntar. Por que você fez isso? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo, tentando se acalmar. A gente tentou engravidar por 2 anos e nada acontecia. Eu fui no médico, fiz todos os exames, estava tudo normal comigo. Mas você se recusou a fazer exames. Disse que homem não precisa, que o problema era comigo. Era verdade. Eu tinha dito isso. Em 1987, com meu machismo idiota de jovem de 27 anos, tinha me recusado a fazer espermograma. Aí eu comecei a suspeitar. Ela continuou com a voz embargada. Comecei a achar que o problema era você. Mas como eu ia saber se você não fazia exame? E você não queria nem ouvir falar nisso? Então a solução foi me trair? Eu queria ser mãe, Mário. Ela quase gritou. Era meu sonho desde criança, ver aquelas mulheres todas grávidas, felizes, e eu ali tentando, e nada. Eu estava desesperada. Você podia ter me forçado a fazer exame, podia ter insistido, podia ter sugerido adoção. Eu tentei te fazer ir no médico. Você não quis. E a adoção? Você ia aceitar? Você que vivia dizendo que queria um filho seu, do seu sangue, para continuar seu nome? Era verdade também. Eu tinha dito essas coisas. Tinha aquela mentalidade antiga, boba, de que filho adotivo não era filho de verdade. Então você decidiu me enganar, me fazer achar que eram meus filhos. Eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperada. Aí, uma noite, num momento de fraqueza, eu conheci um homem num bar. Conversei, bebi demais, acabei indo com ele para um motel. Fechei os olhos. A imagem daquela cena me rasgando por dentro. Foi só uma vez com aquele homem. Nem sei o nome dele direito. E semanas depois, descobri que estava grávida. Foi o Rafael, meu filho mais velho, meu primogênito, o menino que eu tinha segurado nos braços quando nasceu, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu tinha ajudado a escolher profissão. Filho de um estranho de bar. Quando você ficou sabendo da gravidez, ficou tão feliz. Chorou, me abraçou, disse que eu tinha realizado seu sonho. Como eu ia destruir aquilo? Como eu ia contar que o filho não era seu? Você ia contar a verdade. Era a coisa certa a fazer. E destruir nosso casamento? Destruir você? Eu tinha 23 anos, Mário. Estava grávida e apavorada. Então mentiu. E quando o Rafael nasceu? Quando ele nasceu, você olhou para ele e viu seu filho. Você chorou de emoção. Disse que ele tinha seu nariz, seus olhos. E eu deixei você acreditar, porque você estava tão feliz e ele precisava de um pai. E você era um pai maravilhoso. Mas eu não era o pai. Era uma mentira. Mas você não sabia disso. Para você era verdade. E você amou aquele menino como se fosse seu sangue. Não consegui rebater isso, porque era verdade. Eu tinha amado o Rafael incondicionalmente desde o primeiro segundo. E os outros 3? Perguntei, minha voz mais baixa agora, cansada. Ela respirou fundo, limpou mais lágrimas e começou a contar toda a verdade. 2 anos depois do Rafael, eu queria um segundo filho. Você também queria. A gente tentou e tentou, mas nada. Aí eu comecei um caso com um colega professor. O nome dele era Roberto. Trabalhava na mesma escola que eu.
Quanto tempo durou o caso? Uns 6, 7 meses. A gente se encontrava depois da aula em motéis baratos. Quando descobri que estava grávida, terminei com ele e fingi que era sua. A Juliana. A Juliana, ela nasceu em 1989. Você ficou tão feliz com sua filhinha? Dizia que ela tinha os olhos verdes da sua mãe. E eu realmente tinha dito isso. Tinha visto minha mãe naquela menina, mas não tinha nada da minha mãe, nada de mim. Era filha do Roberto, professor de matemática que trabalhou com minha esposa. E o Gabriel? O Gabriel foi em 1992. Eu tinha um caso com um cliente seu, o Cláudio, aquele arquiteto que você contratou para fazer o projeto da reforma da nossa casa. Senti uma punhalada no coração. Cláudio. Eu conhecia o Cláudio. Tinha trabalhado com ele. Tinha levado ele para jantar em casa várias vezes. Considerava ele um amigo. O Cláudio, repeti. Meu amigo. Você dormiu com meu amigo. Foi um caso de alguns meses. Ele vinha aqui de dia quando você estava trabalhando. A gente transava no sofá, na nossa cama, em todo lugar. Quando descobri que estava grávida, terminei com ele também. Nosso sofá, nossa cama. A imagem daqueles dois juntos nos nossos móveis, nossa casa, me deu náusea. E você deixou eu acreditar que o Gabriel era meu filho. Deixou eu dar meu nome a ele. Deixou ele crescer achando que eu era o pai. O Cláudio nunca soube. Ele se mudou de Campinas anos depois. E você foi um pai maravilhoso para o Gabriel. Ensinou ele a ser engenheiro, trabalhou com ele, criou ele com tanto amor. Amor baseado em mentira. Amor é amor, Mário. Não importa se era baseado em mentira ou verdade. Você amou aquele menino. Sentia vontade de gritar, de quebrar coisas, de sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas tinha que ouvir o resto. Tinha que saber tudo. E a Beatriz? Minha caçula? Minha princesinha? A Márcia começou a chorar de novo, mais forte ainda. A Beatriz foi diferente. Em 1994, a gente já tinha 3 filhos. Você não queria mais. Dizia que não tínhamos condições, que estava caro demais. E estava mesmo? A gente mal conseguia pagar as contas com 3. Mas eu queria uma 4ª filha. Queria completar minha família. Aí eu implorei, até você ceder. A gente tentou por meses e nada, e eu sabia por quê. Não podia me dar filhos. Então fui em outro homem. Fui num bar uma noite. Você estava viajando a trabalho. Bebi, peguei o primeiro homem que apareceu. Nem cheguei a ir em motel. Foi no banheiro do bar mesmo. Sexo rápido, sem nome, sem conversa. Só para engravidar. Minha filha caçula. Minha Beatriz. Concebida num banheiro de bar com um completo estranho. E quando você descobriu a gravidez? Fingi surpresa. Fingi que tinha sido daquelas vezes que a gente tinha tentado. Você ficou meio contrariado no começo, preocupado com dinheiro. Mas quando ela nasceu, você se apaixonou. Dizia que ela era sua princesa. E era. A Beatriz sempre foi minha filha favorita, embora eu tentasse não demonstrar. Era a caçula, a mais carinhosa, a que mais grudava em mim. Então, nenhum dos 4 é meu. Falei mais para mim mesmo do que para ela. 37 anos. 37 anos criando filhos que não são meus. 37 anos de mentira. Mas você foi pai deles. Você foi. Biologicamente não, mas em tudo que importa, sim. Nada do que importa foi real. Levantei da cadeira gritando. Tudo foi construído em cima de uma mentira. Você me roubou minha vida, me roubou minha identidade. Eu passei 37 anos achando que era pai, e não sou. Você é sim. Ela também gritou.
Você é o único pai que eles conheceram. Você que acordava de madrugada quando chorava um bebê. Você que trocou fraldas, que deu mamadeira. Você que ensinou eles a andar, a ler, a andar de bicicleta. Isso não conta? Nada disso vale? Vale. Mas era baseado em mentira. Se eu soubesse a verdade, teria feito escolhas diferentes. Talvez não tivesse ficado com você. Talvez tivesse adotado crianças para criar. Talvez tivesse vivido minha vida de outra forma. Mas você me tirou essa escolha. Me obrigou a viver numa ilusão. Peguei as chaves do carro. Onde você vai? Ela perguntou desesperada. Não sei, qualquer lugar longe de você. Mário, por favor, a gente precisa conversar. Já conversamos. Você confessou. Agora eu preciso processar isso sozinho. Saí de casa e fui direto para o hotel. Um hotel simples no centro de Campinas. Aluguei um quarto por tempo indeterminado. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. 37 anos de mentira. 4 filhos que não eram meus filhos. Uma vida inteira que não era real. Nos dias seguintes, não consegui comer, não consegui dormir. Ficava na cama do hotel olhando para o nada, ou andando pelas ruas de Campinas sem destino. Meu celular tocava sem parar. Ligações da Márcia, mensagens dos filhos. Pai, o que aconteceu? Pai, a mãe está desesperada, disse que você saiu de casa. Pai, liga pra gente, estamos preocupados. Não respondi nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Não sabia o que dizer. Como explicar? Até que no quarto dia, o Rafael simplesmente apareceu no hotel. Não sei como ele descobriu onde eu estava. Talvez rastreamento de celular. Talvez perguntou em hotéis da cidade. Ele bateu na porta do quarto. Pai, abre essa porta. Eu sei que você está aí. Abri. Ele entrou, olhou ao redor do quartinho bagunçado, depois olhou para mim. Pai, você está péssimo. O que está acontecendo? Por que saiu de casa? Olhei para o meu filho, meu primogênito. O menino que eu tinha visto nascer, que eu tinha criado, que eu tinha amado com cada fibra do meu ser, e que não era meu filho. Rafael, senta, preciso te contar uma coisa. Ele sentou na beirada da cama, apreensivo. Respirei fundo, os exames, a descoberta da esterilidade, a confissão da mãe, tudo. Vi a cor sumindo do rosto dele conforme eu falava. Quando terminei, ele estava pálido, tremendo. Você está dizendo que você não é meu pai biológico? Estou. Sua mãe me traiu. Várias vezes. Ao longo dos anos. Você e seus irmãos são filhos de outros homens. Não, não pode ser. É verdade. Ela confessou tudo. Você é filho de um homem que ela conheceu num bar. Uma noite só. Ela nem sabe o nome dele direito. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Então eu sou filho de um desconhecido? É o que ela disse? E meus irmãos? A Juliana é filha de um professor que trabalhou com sua mãe. O Gabriel é filho do Cláudio, aquele arquiteto que você conheceu quando criança. A Beatriz é filha de outro desconhecido de bar. Ele colocou a cabeça nas mãos e começou a soluçar. Soluçar como quando era criança e se machucava. Quis abraçá-lo, consolar, mas não consegui. Havia uma distância agora, uma consciência de que não éramos sangue um do outro. Pai, ele disse entre soluços, mesmo não sendo biologicamente, você ainda é meu pai, certo? Aquela pergunta me destruiu. Rafael, eu não sei mais o que sou. Passei 37 anos achando que era seu pai. Descobrir que não sou é como se tivessem arrancado minha identidade. Mas, pai, nada mudou. Eu ainda sou o mesmo Rafael. Você ainda é o mesmo pai que me criou. Eu mudei, Rafael. Por dentro, tudo mudou.
Cada memória que eu tenho de você, cada momento, cada conquista sua. Agora vem com um asterisco. Mas ele não é realmente seu filho. Eu, sou seu filho. Biologia não determina isso. Determina sim, porque se eu soubesse a verdade, talvez não tivesse me apegado tanto. Talvez tivesse feito escolhas diferentes. Então você se arrepende? Se arrepende de ter me criado? Olhei para ele, para o homem de 37 anos que ele tinha se tornado. Bem-sucedido, bom pai, bom marido, tudo que eu tinha ensinado, tudo que eu tinha passado para ele. Não me arrependo de ter te criado, me arrependo de ter sido enganado. Ele saiu dali chorando. E eu fiquei me sentindo o pior pai, ou não pai, do mundo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. O Rafael contou para os irmãos. A Juliana me ligou chorando. Eu não atendi. O Gabriel mandou mensagens desesperadas. Não respondi. A Beatriz apareceu no hotel batendo na porta. Eu não abri. Não queria ver nenhum deles. Não ainda. Precisava processar aquilo sozinho. 2 semanas depois de estar no hotel, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Alô? Senhor Mário, aqui é Dr. Fernando Santos, geneticista. O senhor foi indicado pelo seu urologista, Dr. Paulo. Sim? O Dr. Paulo me passou o seu caso. Azospermia congênita com descoberta tardia de paternidade não biológica. É uma situação complexa e gostaria de conversar com o senhor sobre opções. Opções de quê? Testes de paternidade mais completos, análise genética comparativa com seus filhos e também suporte psicológico para lidar com a situação. Marcamos consulta. Fui no consultório dele alguns dias depois. Um homem de uns 45 anos, simpático, compassivo. Senhor Mário, primeiro quero dizer que sinto muito pelo que o senhor está passando. Descobrir algo assim aos 65 anos deve ser devastador. É. Seus filhos sabem? Sabem. Contei para o mais velho, ele contou para os outros. E como eles reagiram? Estão destroçados. Tentam falar comigo, mas eu não consigo. Não sei o que dizer para eles. Ele assentiu com compreensão. Entendo, mas gostaria de sugerir algo. Seus filhos merecem saber suas origens completas. Quem são seus pais biológicos? Se o senhor concordar, podemos fazer testes de DNA comparativos entre os 4 irmãos. Descobrir se compartilham paternidade ou se cada um tem um pai diferente. Pensei nisso. Eles mereciam saber. Todos merecíamos. Tudo bem, vamos fazer. Entrei em contato com os 4. Expliquei sobre os testes. Todos concordaram imediatamente. A gente quer saber a verdade, pai, a Juliana disse. Por mais que doa. Marcamos dia e horário no consultório do Dr. Fernando. Apareci lá na hora combinada e vi meus 4 filhos já esperando. Quando me viram, todos se levantaram, queriam me abraçar, mas mantive distância. Vamos fazer o teste, foi tudo que disse. Coleta de material de todos nós 5. Swabs na bochecha, amostras de sangue, processo rápido e indolor. Resultados ficam prontos em 2 semanas, Dr. Fernando informou. 2 semanas de agonia. Mas dessa vez eu estava curioso. Queria saber. Rafael e Gabriel tinham o mesmo pai? Juliana e Beatriz também? Ou eram 4 pais diferentes? Quando os resultados ficaram prontos, todos nos reunimos no consultório do Dr. Fernando. Eu, Rafael, Juliana, Gabriel e Beatriz. Sentados em cadeiras numa sala de reunião pequena, Dr. Fernando entrou com uma pasta grossa. Sentou, abriu. Bem, tenho os resultados aqui. Vou ser direto. Todos nós nos inclinamos para frente, tensos. Senhor Mário, como já era esperado,
O senhor não tem nenhuma compatibilidade genética paterna com nenhuma das 4 crianças. É confirmado. O senhor não é pai biológico deles. Os 4 abaixaram a cabeça. Mesmo já sabendo, ouvir oficialmente doía. Mas tem algo interessante. Rafael e Gabriel são meio-irmãos paternos. Eles compartilham o mesmo pai biológico. Rafael e Gabriel se entreolharam, chocados. Juliana e Beatriz também são meio-irmãs paternas. Compartilham o mesmo pai biológico, mas é diferente do pai do Rafael e do Gabriel. Então, eram 2 homens. Não 4, nem 6. 2 homens tinham dado 4 filhos para Márcia. É possível descobrir quem são esses homens? O Gabriel perguntou. Precisaríamos de amostras de DNA dos suspeitos para comparar. Olhei para os meus filhos. Não, para os filhos da Márcia. Filhos que eu tinha criado, mas que não eram meus. Vocês querem investigar? Querem encontrar seus pais biológicos? Queremos, a Juliana disse. Temos direito de saber nossa origem. Contratei um investigador particular. Passei a ele todas as informações que a Márcia tinha confessado. O nome do professor Roberto, o nome do Cláudio, as descrições dos desconhecidos de bar. Embora soubesse que esses seria impossível encontrar. O investigador era bom, experiente. Em 2 semanas, tinha localizado os 2 homens identificáveis. Roberto Silva, o professor de matemática, tinha 68 anos agora. Estava aposentado, morava em Campinas ainda, numa casa no Jardim das Paineiras. Viúvo, sem filhos. Cláudio Mendes, o arquiteto, tinha 70 anos. Também morava em Campinas, no Cambuí. Casado ainda com a mesma esposa de décadas atrás. 3 filhos adultos, vários netos. Agora vem a parte difícil. O investigador me disse. Conseguir amostras de DNA deles sem que saibam. Mas o investigador tinha seus métodos. Não perguntei detalhes. Não queria saber. 2 semanas depois, ele me entregou 2 envelopes lacrados. Material biológico coletado. Está identificado. Envelope A é do Roberto. Envelope B é do Cláudio. Levei os envelopes para o Dr. Fernando. Ele fez a análise comparativa com o DNA dos meus filhos. Mais uma semana de espera. Quando os resultados chegaram, chamei os 4 filhos de novo. Nos reunimos no consultório pela 3ª vez em 2 meses. Dr. Fernando foi direto ao ponto. Roberto Silva é o pai biológico de Juliana e Beatriz. Compatibilidade genética de 99,9%. Minhas 2 filhas se entreolharam. Tinham o mesmo pai, um professor de matemática aposentado que nem sabia que elas existiam. Cláudio Mendes é o pai biológico de Rafael e Gabriel. Também 90,9% de compatibilidade. Meus 2 filhos homens eram filhos do meu ex-amigo. Do homem que tinha trabalhado comigo, que eu tinha levado na minha casa tantas vezes, que tinha comido à minha mesa enquanto comia minha esposa também. O que vocês vão fazer agora? Perguntei depois que saímos do consultório. Os 4 ficaram em silêncio por um momento. Depois, o Rafael falou. Vamos confrontar eles. Vamos atrás dos nossos pais biológicos. Tem certeza? Pode causar muito estrago nas vidas deles. E na nossa não causou? A Beatriz falou com amargura. A gente tem direito de saber de onde viemos. Eles tinham razão. O Rafael e o Gabriel foram primeiro. Num sábado de manhã, foram até a casa do Cláudio. Tocaram a campainha. Uma mulher de uns 65 anos atendeu. Devia ser a esposa. Bom dia, estamos procurando Cláudio Mendes. É meu marido. Quem são vocês? Rafael respirou fundo. Somos filhos dele. Filhos que ele não sabia que tinha.
A confusão que se instalou naquela casa foi imensa. A esposa começou a gritar, chorar. Cláudio apareceu correndo em choque. Os filhos dele, os filhos legítimos, vieram ver o que estava acontecendo. Rafael e Gabriel tiveram que explicar tudo na sala daquela casa, com toda a família do Cláudio presente. O caso dele com a Márcia nos anos 80 e 90, as gestações resultantes, os testes de DNA provando paternidade. Cláudio ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Admitiu o caso. Não podia negar na frente da esposa que estava furiosa, mas disse que nunca soube de filhos. Mário? Mário sabe disso? Ele perguntou. Sabe. Foi ele quem descobriu. Fez exames, descobriu que é estéril, confrontou a Márcia. Por isso estamos aqui. A esposa do Cláudio quis expulsar eles na hora. Mas Cláudio, depois do choque inicial, ficou curioso. Quis saber sobre eles, sobre suas vidas, carreiras, famílias. Vocês são engenheiros? Os dois? Eu segui a carreira do Mário, Gabriel disse. Ele me ensinou tudo. Cláudio ficou em silêncio, processando. Depois disse, olha, eu não sei o que dizer. Não esperava isso. Mas vocês são meus filhos de sangue. Se quiserem manter contato, conhecer os irmãos de vocês, conhecer seus sobrinhos, estou disposto. A esposa protestou, mas Cláudio foi firme. Eles não têm culpa de nada. São minhas crianças. Rafael e Gabriel saíram de lá com números de telefone trocados, com promessas de novos encontros. Dias depois, foi a vez da Juliana e da Beatriz. Foram até a casa do Roberto, no Jardim das Paineiras. Um homem idoso, cabelo completamente branco, óculos grossos, atendeu a porta. Senhor Roberto Silva? Sou eu? Quem são vocês? Somos suas filhas, Juliana e Beatriz. Filhas que o senhor não sabia que tinha. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois, filhas? Eu não tenho filhas. Nunca tive filhos. Tem sim. O senhor teve um caso com Márcia Fontana nos anos 80 e 90. Ela engravidou 2 vezes. Nós 2 somos suas filhas. Ele colocou a mão na parede para se apoiar. Márcia, eu lembro dela, professora de matemática. A gente trabalhou junto. Tivemos um caso. E desse caso resultamos nós 2. Mas ela era casada, com o Mário, um engenheiro. Ela disse que os filhos eram dele. Eram não, eram seus. Fizemos teste de DNA. Compatibilidade de 99,9%. Ele começou a chorar ali mesmo na porta. Filhas. Eu tenho filhas. Ao contrário do Cláudio, que era casado e teve que lidar com a família chocada, Roberto era viúvo e sozinho. Sem filhos, sem netos. A descoberta de que tinha 2 filhas adultas o deixou simultaneamente devastado e emocionado. Por favor, entrem. Quero saber tudo sobre vocês. Juliana e Beatriz passaram a tarde inteira na casa dele. Contaram suas vidas, suas carreiras, suas famílias. Mostraram fotos dos filhos, seus netos, que ele não sabia que tinha. Roberto chorou várias vezes. Eu passei a vida inteira achando que nunca tive filhos. Minha esposa não podia ter. Morremos sem descendentes. Mas eu tinha vocês o tempo todo e não sabia. O senhor quer manter contato conosco? A Juliana perguntou. Quero, muito. Se vocês me aceitarem como pai. A gente já tem um pai. A Beatriz disse com firmeza. O Mário, ele nos criou. O senhor é nosso pai biológico, mas o Mário é nosso pai de verdade. Roberto entendeu. Claro, não quero tomar o lugar dele só quero estar na vida de vocês de alguma forma. Nos meses seguintes, uma nova dinâmica familiar estranha se estabeleceu. Rafael e Gabriel
Passaram a ter contato com o Cláudio, não frequente, não íntimo, mas existente. Iam na casa dele algumas vezes por mês. Conheceram os meio-irmãos, os sobrinhos. O casamento do Cláudio ficou abalado, mas sobreviveu. Juliana e Beatriz desenvolveram uma relação mais próxima com Roberto. Ele estava sozinho, estava velho. Queria desesperadamente fazer parte da vida das filhas que nunca soube que tinha. Elas levavam os filhos para ele conhecer, almoçavam com ele todo domingo. E eu? Eu fiquei de fora, observando de longe, enquanto meus filhos conheciam seus pais biológicos. Não voltei para casa. Continuei no hotel por 3 meses, até que o dinheiro começou a apertar. Então, aluguei um apartamento pequeno, kitnet, no centro de Campinas. Minha nova vida de solteiro aos 65 anos. Entrei com pedido de divórcio. 40 anos de casamento, acabou. Não quis brigar por bens. Ela ficou com a casa, eu com metade das economias. Uns 200 mil reais. Dava para viver alguns anos. A Márcia tentou falar comigo várias vezes. Ligações, mensagens. Até apareceu no meu apartamento. Mário, a gente precisa conversar. Não pode acabar assim. Acabou, Márcia. 40 anos de mentira. Não tem mais conversa. Mas eu te amo. Sempre te amei. Amor não faz o que você fez. Amor não mente durante 40 anos. Amor não cria 4 filhos de outros homens e finge que são do marido. Eu sei que errei, mas a gente pode reconstruir. Não podemos, está acabado. O divórcio foi oficializado em agosto de 2024. 40 anos de casamento, reduzidos a papéis assinados num cartório. Meus filhos continuavam tentando manter contato comigo, ligações semanais, visitas mensais, mas havia uma distância que não existia antes. No aniversário de 2 anos do meu neto Lorenzo, filho do Rafael, fui convidado, e lá estava o Cláudio também. Afinal, ele era o avô biológico. Foi constrangedor. Eu que tinha criado o Rafael por 37 anos e ele que tinha dado o espermatozoide sem saber. Ambos ali na mesma festa de aniversário. O Rafael fez um discurso. Quero agradecer a presença de todos. Meu filho tem muita sorte, porque ele tem 2 avós paternos. Tem o avô Cláudio, meu pai biológico que estou conhecendo agora. E tem o vovô Mário, o homem que me criou, que me fez quem sou, e ambos são importantes. As pessoas bateram palma. Eu saí da festa mais cedo. Não consegui ficar. Em setembro, a Beatriz fez aniversário. Festa na casa dela. Me convidou insistentemente. Pai, por favor, vem. Não vai ser a mesma coisa sem você. Beatriz, você tem seu pai biológico agora. O Roberto não precisa de mim. Eu preciso sim. Ela gritou no telefone chorando. Ele pode ser meu pai biológico, mas você é meu pai. Você que me deu colo quando eu chorava quando criança. Você que me levou na escola todo dia durante anos. Você que me ensinou a andar de bicicleta. Você que pagou minha faculdade. Você que me deu suporte em cada momento da minha vida. DNA não muda isso. Fui na festa. O Roberto também estava lá. Mas quando a Beatriz soprou as velas, ela me chamou para o lado dela, não ele. Esse é meu... Ela disse para os convidados me abraçando. O homem mais importante da minha vida. Aquilo me quebrou. Saí chorando. Em outubro, tive uma consulta de rotina com meu clínico geral. Ele percebeu que eu tinha emagrecido muito. Estava com olheiras, aparência deprimida. Mário, você está bem? Está cuidando da saúde mental. Estou passando por uns problemas? Que tipo de problemas? Contei. Tudo. A descoberta da esterilidade, a traição, os 40 anos de mentira, os filhos que não eram meus.
Ele me ouviu com atenção e preocupação. Depois disse: Mário, você precisa de terapia. Urgente. Isso que você está passando é extremamente traumático. Terapia não vai mudar o fato de que minha vida foi uma mentira. Não vai mudar, mas vai te ajudar a processar, a lidar, a seguir em frente. Relutei por semanas, mas finalmente cedi e procurei uma psicóloga. Doutora Adriana, especialista em traumas familiares. Nas primeiras sessões, eu só chorava. Chorava a perda, a traição, a mentira, tudo. Mário, ela disse numa sessão, você está focando no que perdeu. Na mentira, na traição, na esterilidade. Mas e o que você ganhou? Ganhei? Eu não ganhei nada. Perdi tudo. Você ganhou 4 filhos. Não biologicamente, mas de todas as outras formas. Você os criou. Você os amou. Você os moldou. Eles são quem são por causa de você. Mas é baseado em mentira. A mentira é da sua ex-esposa, não sua. Você viveu sua verdade. Você foi pai, da forma mais verdadeira possível. Mas eu não sou pai biológico. Paternidade é mais que biologia, Mário. Você sabe disso. Pais adotivos não são pais de verdade. Padrastos que criam enteados não são pais de verdade. Biologia é só metade da equação, a menor metade. Aquelas palavras começaram a me fazer pensar, me fazer questionar meu próprio sofrimento. Sim, eu tinha sido enganado. Sim, era horrível. Mas eu realmente tinha perdido meus filhos? Ou eles continuavam sendo meus filhos apenas com um asterisco genético? Em novembro, o Gabriel me convidou para almoço. Só nós dois. Fomos num restaurante italiano no Cambuí. Pai, preciso te falar uma coisa. Fala. Eu conheci o Cláudio. Tenho ido na casa dele, conheci os irmãos dele, os sobrinhos. É uma família legal. Senti uma pontada de ciúme. Que bom. Mas, pai, ele não é você. Ele compartilha DNA comigo, mas não compartilha vida. Ele não me ensinou a amarrar sapato. Não me levou no primeiro dia de escola. Não me consolou quando eu tomei fora da primeira namorada. Não me ajudou a escolher profissão. Não trabalhou comigo lado a lado durante anos. Você fez tudo isso. Gabriel, você é meu pai. O único que importa. O Cláudio é um cara legal que tem o mesmo sangue que eu. Mas você é meu. Comecei a chorar ali no restaurante. Mas eu não sou. Geneticamente não sou. Genética não define paternidade. Ele bateu na mesa, as pessoas ao redor olharam. Desculpa, ele disse mais baixo. Mas é verdade, você é meu pai. E nada que nenhum exame diga vai mudar isso. Semanas depois, em dezembro, recebi um e-mail coletivo dos 4. Rafael, Juliana, Gabriel e Beatriz. O assunto era, para nosso pai. Abri com o coração acelerado. Pai, estamos escrevendo isso juntos porque queremos que você saiba algo. Nesses meses, desde a descoberta, nós conhecemos nossos pais biológicos, o Roberto e o Cláudio. Eles são pessoas legais. E tem sido interessante descobrir de onde viemos geneticamente. Mas nenhum dos dois é você. Você é o homem que acordava às 3 da manhã, quando a gente chorava bebê. Você é o homem que trabalhava horas extras para pagar nossas escolas. Você é o homem que nos ensinou a andar de bicicleta, mesmo tendo que correr atrás, segurando o selim até ficar exausto. Você é o homem que foi em todas as nossas festas escolares, mesmo cansado do trabalho. Você é o homem que nos consolou em cada desgosto, em cada fracasso. Você é o homem que vibrou com cada conquista nossa, como se fosse sua própria conquista. Você é o homem que nos fez quem somos. DNA não muda isso. O Roberto e o Cláudio podem ser nossos pais biológicos, mas você
é nosso Pai e sempre será. Assinado, seus 4 filhos que te amam incondicionalmente. Terminei de ler com o rosto molhado de lágrimas. Eles estavam certos. Eu tinha focado tanto na mentira, na traição, na biologia, que tinha esquecido o que realmente importava. Eu tinha sido pai. Tinha sido, em tudo que a palavra significa, e continuava sendo, se eu quisesse. No Natal de 2024, todos me convidaram para passar junto. Na casa do Rafael, reunião de família. Fui. E quando cheguei, os 4 me abraçaram ao mesmo tempo. Meus 4 filhos, porque eram meus, não importava o que nenhum exame dissesse. Feliz Natal. Feliz Natal. Hoje, em janeiro de 2025, com 65 anos completos, estou em processo de cura. Ainda dói. Ainda acordo alguns dias pensando na traição, na mentira, nos 40 anos perdidos. Mas também acordo pensando nas milhares de memórias boas, nos momentos verdadeiros de paternidade, nas risadas, nos abraços, nas conquistas compartilhadas. Não voltei para ela, não vou voltar. A confiança está destruída além do reparo. Mas aprendi a perdoar pelos meus próprios filhos, porque guardar raiva só me machucava mais. Os 4 filhos fazem questão de me incluir em tudo. Aniversários, domingos em família, eventos dos netos. E eu vou, porque percebi que família não é DNA. É escolha, é amor, é presença. Geneticamente não sou pai deles, mas em tudo que realmente importa, sou. E isso ninguém pode tirar de mim. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado por me ouvirem. Quero deixar reflexões com vocês. Primeiro, traição é imperdoável. O que minha ex-esposa fez foi cruel, foi errado, foi egoísta. Ela me roubou 40 anos de verdade. Mas, por mais doloroso que seja admitir, ela também me deu 4 filhos que eu amo. Segundo, paternidade é mais que genética. É presença, dedicação, amor. Pais adotivos são pais verdadeiros. Padrastos que criam enteados são pais verdadeiros. Porque paternidade é verbo, não substantivo. É ação, não biologia. Terceiro, se você descobrir algo assim, procure ajuda. Terapia salva vidas. Me ajudou a processar, a curar, a seguir. E quarto, seus filhos são seus filhos, independente de DNA. Se você os criou, se os amou, se os moldou, são seus. Se entenderam a mensagem, escrevam. Paternidade é amor. Compartilhem com quem precisa ouvir isso. Obrigado por me ouvirem. Um abraço desse pai de 75 anos que descobriu que não é pai biológico, mas que continua sendo pai. Porque amor não precisa de DNA. Paternidade é amor sempre.